Meta sem método gera pressão, frustração e desânimo na sua equipe. Você não pode confundir ambição com meta. E é o que muitos empresários fazem no Brasil. Sou Vando Ladeira, contador e consultor empresarial, e hoje nós vamos falar exatamente sobre como você pode estabelecer uma meta para manter o seu time engajado, para manter o seu time realmente ali focado em executar as ações na qual você deseja que ele faça, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender que quando nós vamos estabelecer uma meta, essa meta precisa ser específica. Vando, o que é uma meta específica? É uma meta que não te permite interpretações dúbias. Você precisa ser claro, transparente ali com o seu time, certo? Por exemplo, imagina que você quer crescer no ano de 2026. Aí você chega pro seu time e coloca a meta lá. Nós queremos crescer em 2026. Cara, você concorda comigo que se teu faturamento for 100 mil reais e você vender esse ano 100 mil reais e um centavo, vocês cresceram? Por quê? Porque um centavo, por mais que seja insignificante, ele já representa um crescimento. Então você precisa ser específico. Pessoal, é o seguinte, esse ano nós vamos crescer 30%. E se o teu faturamento no ano passado foi de 100 mil reais, por exemplo, você sabe exatamente o quanto que deve crescer nesse ano de 2026. Mas isso funciona para tudo, principalmente para o teu time de vendas. O teu time de vendas tem que saber exatamente a quantidade que ele precisa vender, o que ele precisa fazer. Essa meta ela precisa ser específica. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem ser específico o suficiente. Quando pede alguma coisa para Deus. Meu Deus, me dá um carro. Mas aí se Deus te der um Fusca, ele já cumpriu o teu pedido. Entendeu? Ainda que muitos acham que Fusca não é carro, né? Mas você precisa ser específico. Eu quero um carro desse ano, dessa cor, dessa marca, dessa indústria. Da mesma forma, acontece dentro das empresas. Se você não for específico, você vai deixar sua equipe perdida. Então, uma meta sem método, ela vai gerar frustração. Beleza? Então, o primeiro ponto para uma meta é ela ser específica. O segundo ponto para uma meta é ela ser atingível. Não me venha com aquela meta que não é possível ser atingida. E você sabe. Quando você for estabelecer uma meta, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o seu faturamento dos meses e dos anos anteriores, certo? E você comparar um mês desse ano com o mês do ano passado, porque nós vamos pegar um recorte do mesmo período e estabelecer ali uma meta, mas uma meta que seja atingível, certo? Você precisa entregar uma infraestrutura para a tua equipe para que eles possam cumprir com aquilo que é dever deles. Mas essa meta não pode ser uma meta assim que ninguém consiga alcançar. Eu já conheci empresários, por exemplo, que falavam, Vando, eu coloco a meta pro meu time, mas eu sei que eles não vão alcançar. Eu falei, meu irmão, então tu vai matar teu time, tu vai desanimar teu time, tu vai frustrar teu time. Como que eles vão ter uma meta e eles não vão conseguir alcançar essa meta? Eles vão passar um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando eles tiverem a sensação de que eles não vão alcançar essa meta, eles simplesmente vão abandonar o jogo. Ele vai abandonar a empresa, vai desengajar. Então nós precisamos, como empresários, ter a consciência daquilo que é atingível e daquilo que não é atingível. Ok? Então você pode pensar assim, Vando, então a meta tem que ser fácil. Não, a meta não tem que ser fácil, ela tem que ser desafiadora, porém atingível. Sabe aquilo que a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que é possível? Isso é desafiador. Agora, quando a gente vê que é impossível, isso não motiva, cara. Isso, pelo contrário, vai desmotivar. Então você pegou a visão que existe esses pontos. Ela tem que ser mensurável. A meta, ela precisa ser mensurada. Você precisa ter uma forma de mensurar isso. Imagina uma pessoa que está na luta para perder peso, certo? Aí ele fala assim, eu vou perder 5 quilos por mês. Beleza. Onde que ele consegue ver se ele perdeu esses quilos ou não? Na balança. Então a balança é o indicador, é a ferramenta que é necessária para saber se aquela meta está indo na direção certa e se ela vai ser alcançada. Ok? Então você precisa ter essa
convicção e isso é muito importante. Quais são os indicadores? Por exemplo, eu vou viajar para uma cidade a 100 quilômetros do lugar que eu estou e eu vou de carro. Qual o indicador que eu tenho que pode me mostrar se eu vou conseguir chegar nessa cidade, por exemplo, em 1h30? É o painel do meu carro. Da mesma forma que para uma pessoa que quer perder peso, o indicador vai ser a balança. Para alguém que quer chegar em um lugar a 100 km de distância, certo? Em 1h30 o indicador vai ser o painel. Eu quero saber onde que vai ser os teus indicadores. Por exemplo, nas empresas que eu faço consultoria, que eu coloco estruturação, que eu faço estruturação comercial, nós temos um CRM, nós temos ferramenta para mensurar, por exemplo, o índice de conversão, quantidade vendida, ticket médio, total vendido, porque a gente precisa ter um lugar para olhar o indicador dos vendedores de forma individual, o indicador da equipe no geral, e não só nas vendas, tá, pessoal? A gente pode ver isso também no setor financeiro, no estoque, em todas as áreas da sua empresa. Todas as áreas da sua empresa precisam ter meta e todas essas metas precisam ser mensuráveis e você precisa ter um local onde você olha os indicadores, certo? Eu não sei se vocês já viram um jogo de futebol e quando termina o primeiro tempo do jogo, os jogadores tiram a camisa e tem uma coisa ali como se fosse um top, né? Mas aquilo ali é um chip e esse chip ele serve para a equipe ali do corpo técnico fazer análise de desempenho, saber quantos quilômetros ele correu, né, quais foram quantos passes certos, quantos passes errados. Eles têm uma forma ali de mensurar para saber se aquele atleta precisa treinar algo específico. Então, quando você mensura, você sabe se a pessoa atingiu a meta, se ela não atingiu, se ela vai conseguir atingir, se ela não vai conseguir atingir, você consegue corrigir também, porque você tem os números, você sabe exatamente onde você vai atacar. E um outro ponto que você precisa entender no estabelecimento de metas é que a meta ela tem que ser temporal. Wanda, o que é uma meta temporal? Você tem que determinar um tempo. Imagina que eu falo assim, cara, eu vou faturar 100 mil. Beleza, quando? Eu tenho quanto tempo para fazer isso? A meta tem que ser temporal. Então, nós vamos atingir essa meta no mês, no trimestre, no semestre, no ano. Então, você precisa estabelecer essa meta e você precisa dar uma data para essa meta. Você já teve aquela experiência de topar um amigo que vocês nunca passaram muito tempo sem se ver e quando vocês se topam, vocês falam assim, rapaz, vamos marcar para ir tomar um café, vamos marcar para jantar, vamos marcar para a gente se reunir e vocês não saem com a data marcada. Isso daí é um problema sério de brasileiro. Vamos marcar, vamos, aí vai um para um lado, outro para o outro e nunca marca. Assim acontece com a meta quando você não coloca uma data para isso acontecer. Quando você não determina um tempo que essa meta vai acontecer, você vai simplesmente não atingir essa meta. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu vou comprar um carro novo, é um bom objetivo, uma meta. Quando? Eu estava, por exemplo, quando eu ainda era professor, estava na sala de aula, na verdade eu não deixei de ser professor porque eu continuo ensinando você aqui, mas de forma convencional. Quando eu estava na sala de aula, eu fiz uma pergunta. Para entender, eu estava ensinando sobre meta e falei assim, quem aqui tem um sonho, uma meta, um objetivo? Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, eu lembro que era um mês de janeiro, era uma das primeiras aulas do ano, e uma pessoa levantou a mão e eu perguntei, me diga qual é a sua meta para esse ano. E a pessoa disse, comprar minha casa, professor. Eu falei, tudo bem, legal. Aí eu peguei um quadro, a gente não tem uma lousa aqui agora, mas você vai entender o que eu quero dizer. E aí eu perguntei para aquela pessoa, me diga quanto é o valor da casa que você vai comprar esse ano. Que ela disse que era até dezembro ela compraria a casa dela. Observa, ela tem um objetivo, uma meta, essa meta é específica, certo? E é temporal, é mensurável, ok. Mas vamos ver se essa meta é atingível, porque são vários pontos que eu coloquei para vocês aqui. E aí eu falei para ela, beleza, qual o valor da casa? Ela, professor, em média de 150 mil. Beleza, 150 mil. Você vai comprar essa casa à vista ou financiada? Ela falou, professor, não tenho dinheiro para comprar à vista, eu vou comprar financiada, ok.
Você sabe mais ou menos quanto que é uma entrada para você comprar uma casa de 150 mil? Eu falei, ó, vai ser em torno de 30 mil reais a entrada, ok? A parcela vai ficar aí, sei lá, se você aproveitar um programa do governo aí, talvez fique uns 800, 900 mil reais, certo? E aí eu comecei a trazer essa clareza para ela. E aí eu perguntei para ela depois assim, quanto que você ganha hoje? Ela falou, não, professor, eu ganho R$1.800. Tá bom, R$1.800, tá tudo claro aqui. Eu falei, quanto que você tem hoje guardado para dar de entrada nessa casa? Ela, professor, ainda não tenho nenhum real guardado. Aí eu, tá bom. Então imagina que você consiga guardar R$500 por mês. No final do ano você vai ter quanto para dar de entrada na sua casa? Aí se você pega R$500 vezes 12, ela vai ter aí R$6 mil. R$6 mil ainda vai ficar faltando R$24 mil para ela dar de entrada na casa dela. A pergunta que eu faço, essa meta dela é específica? É. Essa meta dela, ela determinou um tempo? Determinou. Essa meta dela é mensurável? É. A pergunta que eu faço, essa meta é atingível? Não. O que ia fazer no final do ano? Ia gerar frustração. Porque ela ia chegar em dezembro e ela não ia conseguir cumprir com a meta dela, com o objetivo dela. E isso é o que acontece de modo pessoal com muitas pessoas, mas é o que acontece também nas empresas. Os empresários não sabem estabelecer meta, alguns deles, e acabam se frustrando e frustrando a equipe. E quando nós temos um colaborador frustrado, o grande problema é que a gente perde o engajamento desse colaborador, certo? Então, espero que tenha ficado claro para você. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque dessa forma você consegue nos ajudar esse canal a ir mais longe, ajudar essa mensagem chegar a mais empresários. Você também tiver alguma dúvida sobre isso, Vando, fiquei com dúvidas sobre esse tema, coloca a tua dúvida aqui nos comentários, nós vamos analisar cada uma dessas dúvidas e transformar algumas delas em conteúdo. E não esquece de deixar o seu joinha. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua empresa e vamos prosperar.